Fala pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo de uma série de vídeos para poder explicar um web service construído na tecnologia Spring Boot para um sistema de videolocadora. A ideia desse vídeo é trabalhar a arquitetura do sistema, conceitos relacionados à arquitetura do sistema. Basicamente, a gente vai tentar entender a partir desse vídeo como que é o funcionamento do web service a partir de uma requisição de uma aplicação cliente, ok? Então, nessa figura aqui, eu tento explicar esse fluxo de informações, como que as informações elas vão caminhando dentro do web service a partir de uma requisição cliente. Então, eu tenho uma aplicação cliente, representada por essa figura aqui, desse usuário, no computador, e ele faz uma requisição para o web service, que está representado por essa parte de cinza aqui, mais escura. E aqui eu tenho três camadas importantes relacionadas ao nosso web service. Então, a requisição de uma aplicação cliente, ela é recebida inicialmente no nosso web service por classes que estão anotadas com @REST-controller. Essas classes, elas fazem parte da camada de controladores REST do nosso web service. Então, independente de ser uma requisição GET, POST, PUT ou DELETE, as requisições de uma aplicação cliente, elas passam por esse tipo de classe na nossa aplicação back-end. A partir do momento que a aplicação back-end faz esse mapeamento da requisição, ela encaminha essa requisição para uma classe na camada de serviço. São classes anotadas com a anotação @service. Nessas classes, nós vamos implementar regras de negócio, quando for necessário, e vamos tratar o gerenciamento das transações com o banco de dados, também caso seja necessário fazer algum tipo de alteração. As classes da camada de serviço, elas encaminham essa solicitação para classes da camada de acesso a dados, que são anotadas com @repository. Essas classes de acesso a dados é que possuem os métodos que vão inserir, alterar, selecionar e deletar do banco de dados. Eu tenho aqui, em paralelo, no mesmo nível que as classes de camada de acesso a dados, eu tenho as entidades. Essas entidades aqui são as nossas classes do diagrama de classes. Então, cliente, gerente, fita, filme, todas essas classes vão estar anotadas com @entity, porque nós trabalharemos nesse sistema com Java Persistence Application, com a nossa API para persistência de dados. A partir disso, nós vamos acessar o banco de dados e persistir uma informação ou capturar alguma informação a partir do banco de dados. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a aplicação cliente solicitou a lista de todas as UFs do meu back-end. Ele vai passar por um método, e hoje a gente vai ver melhor isso, na classe REST-controller. Depois, a REST-controller vai chamar a UF Service, que vai ser a classe responsável pelos serviços da UF. A UF Service vai chamar a classe UF Repository, para que seja acionado um método que vai selecionar todas as UFs do banco de dados. Nesse caso, vai ser o método findAll, ele vai selecionar todas, mas antes dela fazer essa seleção no banco de dados, nós vamos instanciar uma coleção ou uma lista de UFs. E aí, a partir do retorno de todas essas UFs, nós vamos armazenar nessa lista de UFs, e essa lista de UFs vai ser retornada para a aplicação cliente no formato JSON, e a aplicação cliente vai poder exibir esses dados da melhor forma possível. Ok? Então, vamos ver isso na prática aqui em relação ao código. Eu vou abrir o Postman e vou abrir uma requisição GET que vai listar todas as UFs. O que acontece? Quando eu dou um send aqui, essa requisição via protocolo HTTP, ela vai ser enviada para a minha aplicação back-end. E a minha aplicação back-end vai passar por todas aquelas etapas que nós conversamos anteriormente
e vai retornar a lista de UFs que já estão cadastradas no banco de dados. Agora, como que isso acontece, né? Em termos de código? No visual a gente já teve uma ideia, mas em termos de código, quando você tem uma aplicação cliente representada pelo Postman e dá um send, essa requisição, ela bate primeiro na minha camada de controles. Então eu vou abrir aqui, existem várias classes aqui que vão capturar essas requisições, mas especificamente nesse caso, como é uma requisição para UFs, então a classe que vai estar mapeada para essa requisição, /UFs, é a classe UFController. Essa classe ela está anotada com @RESTController, ok? Existe o @controller também, mas o @controller e o @requestBody, eles dois vão poder ser substituídos pelo @RESTController. E é mais isso que as pessoas estão utilizando nessas últimas versões do Spring, né? Inicialmente a gente usava @controller e o @responsiBody. Agora só o fato da gente colocar o @RESTController, isso já fica subentendido. Essa classe UFController está mapeada para /UFs, por isso que ela vai ser a classe acionada a partir daquela requisição do Postman. E aí, o método que vai ser acionado vai ser esse findAll por conta da gente ter enviado uma requisição do tipo GET, ok? Mapeada para UFs. Então, qual é o método que está mapeado para requisição do tipo GET com o value, né, com o endereço UFs? É esse método aqui, findAll. E aí o que ele faz? Ele aciona a camada de serviço, essa classe, esse objeto aqui, service, né, que é do tipo UFService, ele está com o outwire aqui para ele poder ser instanciado automaticamente, e aí passando pela camada de serviço a gente faz a solicitação do método findAll. Então a gente vai agora para a camada de serviço. Segurei o Ctrl, cliquei, e agora eu estou na minha classe UFService, ok? Anotada para @service no método que foi acionado, que é o findAll. Aqui parece que não teria sentido, né, essa camada olhando apenas esse método aqui, que é o findAll, porque ele simplesmente está replicando para a camada repository um outro acionamento de um outro método findAll. Então, de repente, a gente pode pensar, poxa, por que aqui no controller eu não criei direto um repository e já chamei o findAll do repository? A importância dessa camada de serviço é a importância no sentido de possibilitar a implementação da lógica de negócio. As regras de negócio vão poder ser implementadas aqui, então o tratamento de algumas regras, né, e o gerenciamento de conexão, o gerenciamento de transação com o banco de dados. Só que nesse exemplo, a gente está trabalhando uma seleção simples de UFs, então não se fez necessário. No caso da gente estar, de repente, inserindo um empréstimo, a gente tem todo aquele detalhamento de regras de negócio, que é verificar se um cliente está devendo ou não, verificar se a fita que ele está tentando pegar emprestada já está reservada para outro cliente, e por aí vai. Então, tudo isso a gente implementaria aqui, na camada de serviço. Como nesse caso a gente não tem nada para implementar, a gente só replicou a chamada para a camada repository. Então eu vou segurar o Ctrl, clicar aqui e a gente vai ser encaminhado para o repository. Na verdade, ele não me leva para o UF repository, porque esse findAll, ele é um método que vai ser implementado pelo JPA repository, uma vez que a nossa classe repository ela implementa, ela extende, né, repositories, UF repository. A gente tem uma interface UF repository que extende JPA repository com todas as terminologias aqui que vão ser melhor detalhadas em vídeos posteriores. Mas o importante é dizer que a gente está trabalhando com um
Spring Data JPA. E nesse caso, apenas o fato da gente declarar uma interface que extends JPA Repository, isso já faz com que a gente possa utilizar todos os métodos que já foram implementados pela JPA Repository. E aqui a gente tem vários métodos. Tem FindAll que vai classificar, né, ordenar os dados. Tem FindAll by ID, tem vários métodos para salvar, para atualizar. Então, a gente vai ficar por enquanto aqui e observar. Veio uma requisição Postman, né, veio uma requisição de um cliente qualquer, nesse caso Postman. Ela primeiro bate aqui no fController, que é uma classe anotada para REST Controller. Essa classe chama a camada de serviço para gerenciamento de transação e implementação de regras de negócio, se existir, e a camada de serviço chama a camada repository, assim como a gente viu na figura anteriormente, ok? Beleza, é isso aí.